Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, no texto já proposto, né? São 7 quintas-feiras que os pregadores exploram esse texto sagrado, né? Quem vai ficando por último vai passando aperto, né? Primeiro é que é melhor, né? Mas os que vai ficando por último, né, Vandeci, vai ficando apertado para extrair mais coisas. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem alguma coisa nova, né, irmãos? Na verdade, ela é nova, né? Mas ela sempre tem. A coisa é tão profunda, né? Que você tira, quanto mais tira, mais tem. 4 e 7 de João, capítulo 4 do Evangelho de João, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Tome seu assento nesta noite. Há uma versão que diz assim: nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e Jesus pediu, dá-me de beber. Meus irmãos, por 2 vezes na Bíblia Sagrada, pelo menos 2 vezes na Bíblia Sagrada, a gente vê Jesus pedir água. A primeira vez é aqui. Jesus pede água à mulher samaritana. Ele está com sede, obviamente, caminhando desde a manhã até o meio-dia. Como nós já ouvimos aqui na quinta-feira passada, ele saiu da Judéia em direção à Galileia e passou por Samaria. E o calor do dia, ele para na beira do poço de Jacó, esperando alguém para dar água a ele, porque a sede era grande. E outra vez que Jesus pede é em João capítulo 19, verso 28. Coloca para nós no telão aí. João capítulo 19, versículo 28. Quando ele está sendo crucificado na cruz do Calvário. Jesus está sendo crucificado e lá ele diz, eu tenho sede. 2 vezes a Bíblia mostra para nós que Jesus pede água. O fato interessante é que todas as vezes que nós lemos esse texto sagrado, a gente aplica ele, e com razão, com certa razão, porque quando nós falamos de água, o sentido aqui é metafórico. Mas Jesus está exatamente, não é a mulher samaritana que pediu água para Jesus. Nesse texto, verso 7, a mulher samaritana não pediu água para Jesus, foi Jesus que pediu água para a mulher samaritana. É interessante isso. Não era a mulher samaritana que estava mostrando para Jesus uma necessidade que ela tinha. Foi Jesus que estava mostrando para a mulher samaritana uma necessidade que ele tinha. Você já parou para pensar nisso? A gente, às vezes, só quando lê esse texto, já vê logo Maria, ou seja, já vê logo a mulher samaritana tinha uma necessidade. Mas se esquece de quem está pedindo água não é a mulher samaritana. Quem está pedindo água aqui é Jesus. Jesus chega para a mulher e diz assim, dá-me de beber. Por que você acha que alguém pede água para beber? Porque está com sede. Porque tem uma necessidade. Sim ou não? Jesus aqui está tendo uma necessidade. E essa necessidade, e preste atenção no que eu vou dizer para vocês nesta hora. A necessidade que Jesus tinha não foi suprida por um crente fiel. Não foi suprida por alguém que era de uma vida exemplar. Não. A necessidade que Jesus tinha ali naquele momento, ele não esperou que viesse um judeu, conforme diz a lei de Moisés, para dar a ele de beber, mesmo porque ele também era um judeu e ele vivia segundo a lei, debaixo da lei, e ele cumpria toda a lei. Jesus espera. Outra coisa. Quando Jesus chega na beira do poço de Jacó, a mulher, quando você consegue lendo esse texto, ler todo o contexto do capítulo 4, você vai ver que o poço era muito fundo. E a mulher revela para Jesus, o Senhor não tem com que tirar água. Era preciso ter um balde ou um cântaro
para então, ou seja, pegar a água, tirar a água do poço, que era muito fundo, tinha que jogar. E Jesus não tinha nenhuma vasilha para tirar água. Ele não tinha condições de tirar água daquele poço. Por isso ele esperou alguém chegar. Interessante isso. Eu quero que você entenda que Jesus ali estava na sua forma física. É óbvio, quando nós olhamos para Jesus divino, para Jesus do ponto de vista divino, ele é o Deus de milagres. Na verdade, ele nem toma água, porque ele é a própria água. Mas Jesus aqui estava de forma limitada. O texto sagrado mostra para nós que Paulo diz que ele desce do céu e se faz ser humano. Era um homem com necessidades físicas, conforme qualquer um de nós temos aqui. Necessidades físicas tais, sede, fome, vontade de dormir, cansaço. Precisa descansar, parar um pouco para continuar a caminhar, porque caminha, mas cansa, não aguenta ir mais. O cansaço vem, as dores no corpo vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. Jesus estava limitado e ele com sede não tinha com que tirar a água para saciar a sua sede. Ele espera chegar uma mulher. E aí nós podemos entender, o texto revela para nós que Jesus tinha um propósito. Ele usava toda a sua estratégia, tudo em Jesus era totalmente premeditado, ele sabia, ele era um homem muito capacitado psicologicamente, e ele sabia o que estava acontecendo com aquela mulher, ele sabia talvez exatamente a hora que ela iria chegar ali naquele local para poder tirar a água, e ele, como nós ouvimos aqui, o pastor Valdemir dizendo, ele esperou que seus discípulos saíssem para ele ficar e esperar aquela mulher. Jesus estava com sede, e tinha uma necessidade, e ele sabia que aquela mulher tinha condições de saciar a sua sede. É interessante. Será que você tem condição de saciar a sede de Jesus? Ou será que você já saciou a sede de Jesus? É interessante. Quando você lê, coloca para mim aí, por favor, capítulo 4, versículo 34 desse mesmo Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo disse-lhe Jesus, ainda dentro do contexto, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Existe alguém que acrescenta nesse texto, diz o seguinte, a minha comida e a minha bebida. Há alguém que cita isso, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu parei para pensar. Quando nós analisamos a necessidade de água para o nosso corpo físico, é fácil nós entendermos, porque o corpo humano ele é totalmente composto, ou pelo menos a maior porcentagem do corpo humano é água. Então, fisicamente falando, nós necessitamos de água. Jesus, como estava de forma física, forma humana, ele precisava de água para a sua sobrevivência, para continuar, para se hidratar, porque o sol causticante do dia faz com que a gente desidrata, soa demais, expira muita água, extrai muita água do nosso corpo, e ele precisava de água. Mas eu queria que você entendesse nesta noite, não a água no sentido literal, mas a água no sentido, a sede de Jesus no sentido metafórico. Que é isso, pastor? De que realmente Jesus tinha sede? O que é que satisfazia, ou que podia satisfazer a sede de Jesus? Quando nós olhamos para a obra que ele veio realizar na terra. O que foi que Jesus veio fazer na terra? O que foi que levou Jesus a desviar o seu caminho e passar por Samaria? Visto que Samaria não era um lugar benquisto, visto que Samaria não era um lugar onde os judeus queriam passar. Porque, na verdade, os judeus samaritanos eram considerados judeus místicos, eram considerados judeus que não eram... muitos pregadores chamam de fake, né? De falsos judeus, porque foram colocados ali pelo rei da Síria, quando levou cativo as 10 tribos do norte para a Síria como escravos. Então eles colocaram ali pessoas de todas as estirpes, e aquele povo ali também se considerava judeu, mas eram judeus samaritanos.
Se for analisar, eles fizeram o local, o monte da adoração seria o Monte Gerizim, e não o monte onde os judeus estavam acostumados a adorar. A proposta da mulher para ele, para Jesus, era o seguinte: a gente adora aqui, vocês adoram ali, e aí? Onde que é o lugar certo? Aonde é o lugar certo? Aí aquela história clássica, aquela resposta clássica de Jesus: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importa onde você está, não importa se você é fiel, se você é servo, aonde você está, é o lugar de adorar aquele que vive e reina de eternidade a eternidade. Mas Jesus tinha um propósito, aleluias. E como é maravilhoso, irmãos, quando a gente vê que o próprio Senhor Deus trabalha. Jesus uma certa vez diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E qual é o trabalho? O trabalho do Senhor é a salvação da humanidade. Dentre elas, dentre os muitos trabalhos, está a salvação, o projeto da salvação da humanidade, o projeto da minha salvação, o projeto da sua salvação. E dentro desse projeto da salvação nossa está o perdão dos pecados, a santificação da nossa vida, está o apagar os pecados, remover os pecados da nossa vida e nos dar liberdade para vivermos na presença dele e chegarmos diante dele. Jesus então olha para a mulher e disse, ele fica sozinho e ele diz para ela assim: olha, mulher, dá-me de beber. A mulher assustou, os irmãos conhecem a história, a mulher assustou e disse: o senhor é judeu, não é? Sou. E o senhor sabe que judeu não dá com samaritano, como é que o senhor vem conversar comigo? O senhor está sozinho aqui, conversar comigo, eu que sou uma mulher samaritana? O senhor está sozinho? Como é que o senhor conversa comigo? Aí Jesus olha para a mulher e fala assim: mulher, se você conhecesse... Está uma versão que diz assim: se você conhecesse o dom de... Se tu conheceras o dom de Deus. Tem uma outra versão na linguagem de hoje que diz assim: se você soubesse o que é que Deus pode te dar. Olha que coisa linda. Em uma versão, na versão corrigida, diz assim: se tu conheceras o dom é doação, se tu conheceras o dom de Deus, não é? O dom de Deus. Aí, mas na versão atualizada, ou na versão da linguagem de hoje, diz assim: se você soubesse o que é que Deus pode te dar, e quem é que está falando contigo? Oh, presta atenção nesse texto. Se tu soubesses o que Deus pode te dar, e se você soubesse quem é que está falando contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Aqui está uma confirmação de que Jesus é Deus. Ele mesmo disse que ele é Deus. Um ponto doutrinário de Deus como Cristo, de cristologia, está aqui dentro desse pequeno parâmetro, desse pequeno texto do capítulo 4, versículo 10. Se você conhecesse e soubesse o que Deus pode fazer, se tu conheceras o dom de Deus, se você soubesse o que Deus pode te dar, você lhe pediria, se você soubesse quem está falando contigo, em outras palavras, ele que tem poder de te dar, está falando com você. Pede que eu te dou a água da vida para mudar a sua história. Aleluia, louvado seja. Jesus ali se revela, ele se auto-revela como Deus da eternidade, o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, aquele que tem autoridade para fazer aquilo que ele quer sobre esta terra e fora dela. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Mulher, aí a mulher assustou. A mulher toma um susto e diz assim: mas, Senhor, o poço é fundo. Olha que ela ainda não viu Deus em Jesus e Jesus em Deus. Ela não entendeu o que Jesus havia dito. Irmãos, nós somos assim. Muitas vezes Deus fala, olha aqui para mim, muitas vezes Deus está na nossa frente e a gente conversa com Ele e não vê Ele. Não distingue ele, não identifica ele. A gente não consegue identificar Deus. E muitas vezes Deus está conosco falando com a gente. Quantas vezes perguntamos: você já ouviu a voz de Deus? Você já viu Deus? E a gente simplesmente: não, eu nunca vi, eu nunca vi. Exatamente aquela mulher, ela olhou para Jesus, Jesus
acaba de dizer para ela que era Deus, e ela disse: Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem nada para tirar. Como é que eu vou olhar para Deus e falar com Ele que o poço é fundo? Não tem profundezas que Ele não desça, porque Ele é a maior profundeza. Paulo aos Romanos disse: ó profundezas, aleluia, do saber e das riquezas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é o próprio poço de Jacó. Ele é a fonte inesgotável, que quanto mais se tira, mais produz. Você nunca vai achar o fundo. Sabe por quê? Porque Ele é eterno, Ele é sempre, Ele é grande, é magnífico. A mulher estava diante dele e não via Ele. Ele está aqui nessa noite e você às vezes não está vendo Ele. Alabaxurimi andarai, aleluias. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. A mulher jamais iria entender a respeito de Jesus se Jesus não põe uma chave na porta do coração daquela mulher e abre ela. E a forma que Deus achou, arranjou para abrir a porta do coração daquela mulher foi se humanizando e chegando e dizendo para ela assim: mulher, você tem uma coisa que eu quero, água, me dê água. Dá-me de beber. Você imagina se Jesus chegar para você agora, diante de você, e falar assim: me dê alguma coisa para beber. Você tem para dar? Para dar de beber, você precisa tirar água do poço, ter um cântaro para dar de beber. Como é que está? Tem cântaro na sua mão? Você tem alguma coisa para lançar nesse poço, para tirar água, para saciar a sede de Jesus? Qual era a sede de Jesus? A propósito, eu pergunto nessa noite. Qual era realmente a sede de Jesus? Será que Jesus simplesmente estava com vontade de tomar um copo com água? Não sei se naquela época não era uma água gelada como a gente toma hoje, mas a água, lá no Brasil a gente fala cacimba. Quem é que conhece cacimba? A água da cacimba às vezes é bem fria, não é mesmo? A água da cacimba, lá naquela cacimba no meio do mato. Deixa eu dizer, Jesus estava exatamente dizendo para aquela mulher: mulher, você tem alguma coisa que pode saciar a minha sede. Mas será que Jesus estava realmente interessado em um copo com água só? Será que tudo aquele encontro, mandar os discípulos para longe, para ele ficar sozinho, sabia que a mulher chegava, ela iria chegar? Será que a única coisa que Jesus queria era tomar um copo com água e dizer: obrigado, estou indo embora? Deus abençoe você. Quem dá um copo de água fria a um desses meus pequeninos, a mim deu. E então Jesus entra: muito obrigado, ora Deus vai te recompensar. Era isso que Jesus queria? Não, meus amados irmãos. O que sacia Jesus é fazer a vontade. Os discípulos chegaram no mesmo capítulo e disseram: Senhor, come. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Oh, aleluia. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus é salvar a humanidade perdida. Aquela mulher ali, samaritana, estava representando eu, representando você, representando o judeu, representando os gentios, representando gregos, representando aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui estava Jesus dizendo: eu tenho sede de salvação da sua alma. Eu tenho sede de tirar você dessa situação em que você se encontra. A minha sede é arrancar você daí. A minha sede é perdoar os seus pecados. Essa é a água que vai saciar a minha sede. Aleluia. Você sabe quantos dias Jesus ficou sem tomar água? 40 dias e 40 noites.
Portanto, não era uma viagemzinha qualquer que ia fazer ele parar na beira do poço de Jacó para tomar água. Eu não estou aqui também querendo espiritualizar e fazer e dizer que Jesus era... Não, eu estou dizendo que Jesus tinha algo maior do que tomar um copo d'água. O projeto de Jesus era maior do que tomar água. É óbvio que a sua força física precisava, a sua necessidade física precisava, mas não foi isso que parou Jesus. O que parou Jesus foi a alma daquela mulher que estava angustiada, foi a alma daquela mulher que estava desesperada, foi a alma daquela mulher que estava caminhando para o inferno, e era uma criatura dele. Ele disse: essa eu tiro das garras de Satanás neste dia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele trabalha para a salvação da humanidade. Quer que eu te fale uma coisa? Ele trabalhou para você estar aqui nessa noite. Oh, aleluia! Ele trabalhou para você estar aqui nessa noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor e recebendo essa mensagem no seu coração. Tenho sede, foi o que ele bradou lá em cima na cruz do Calvário. Ao invés de darem água para ele, deram o que a humanidade tem. Sabe por que não deram água para Jesus lá no madeiro? Porque a humanidade não tem água. Quem tem água é Jesus de Nazaré. Deram o que nós temos. A gente só tem coisa ruim, só tem vinagre. O ser humano é só vinagre, a gente não presta para nada. Oh, aleluia! Ele disse: tenho sede. E os vil pecadores deram para ele vinagre. Alguns dizem que o vinagre foi para que pudesse dar uma amenizada nas suas dores, como uma forma de melhorar um pouco. Outros, mas eu não entendo assim. Eu entendo que deram vinagre para ele, para torturá-lo ainda mais. Porque ele precisava de água para saciar a sua sede física. Mas torturaram o meu mestre. Enquanto torturavam o meu mestre, ele se põe de pé no último dia da festa e diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Oh, alabaxo. Aquele que estava na beira do poço de Jacó pedindo água, ele se põe de pé e diz: quem tem sede? Quem sede de quê? Sede de vida eterna, sede de melhoras na vida, sede de fazer a vontade de Deus, sede de viver uma vida de santificação, sede de viver separado deste mundo, sede de Deus, sede da presença do Senhor, sede de ficar na presença do Senhor. Ele diz: quem tem essa sede, venha a mim e beba. Eu sou a água viva, eu sou a água viva. Oh, Rabaxandarai, você pode adorar o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos e adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, por favor, coloca para mim aí, Marcos. Nós entendemos que a sede de Jesus, representada de forma de uma metáfora, não era nada da sede física. Ele usa aquilo ali para chegar a um consenso, para trazer a mulher, para entender que tipo de sede que ele tinha. Haja visto que quando a mulher descobre, quando ele começa a falar, a mulher vai correndo e entra na cidade e diz assim: olha, vem cá para vocês verem alguém que revelou toda a minha vida. Esse é o Cristo, o Messias. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Eu queria que todos nós, vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3. O qual... que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sede, muitas vezes, pode ser entendida como desejo. Amém? Diga amém. Muitas vezes a palavra sede pode ser entendida como desejo. Talvez você já tenha dito: eu estou com uma sede nisso. Eu estou com uma sede, uma gana, uma vontade de resolver isso. A minha sede de ter isso. Já usaram essa expressão? Sabe por quê? Porque sede, ela também pode significar uma vontade imensa. E é isso que Jesus estava dizendo: mulher, tenho uma vontade imensa. De que, Jesus? De salvar a sua alma. Aleluia.
Aleluia! Quem aqui sente a salvação? Sabe por que você sente? A vontade imensa de Jesus foi salvar a sua vida. Olha aí, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. E que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus parou para revelar a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Oh, alabaxandarai, glória a Deus. Aí Jesus chega para a mulher e diz: mulher, dá-me de beber, porque eu tenho água viva para você. A água que eu lhe der vai fazer você nunca mais ter sede. A mulher, sabe, a pessoa que vive debaixo do pecado, que vive preso pelo pecado, ele luta para amanhecer o dia e luta para terminar o dia. Porque é um peso na consciência. É uma pessoa que fica desejando, muitos desejam a morte, e desejo de morte não é para acabar, é para se livrar da situação. Quantas pessoas se suicidam, não é porque ele não gosta da vida, é porque ele já não aguenta mais a luta que está passando na vida, então ele vê o suicídio como um escape, porque ele quer sair daquela situação. Aquela mulher, ela já tinha, a vida dela era uma vida má, ela já tinha um monte de marido, entrava num casamento, não dava certo, entrava no outro casamento, não dava certo, entrava no outro, não dava certo, entrava no outro, não dava certo, e marido em cima de marido, e o negócio lá ia mais, e é bem possível que ainda viria outros maridos depois daquele que ela tinha. Era uma mulher que vivia ansiosa por alguma coisa. Aí Jesus olha para ela e fala assim: me dá de beber, porque depois que eu beber da sua água, eu vou dizer para você quem eu sou, aleluia. Eu vou dizer para você, na verdade, quem eu sou. E o que eu sou, se você pedir, eu dou água para você, que você nunca mais vai ter sede. Aleluia. Essa ansiedade vai passar. Essa angústia vai passar. É lógico que as lutas podem vir e continuar, mas você sabe que na hora do momento difícil da sua vida, tome um copo com água, Jesus de Nazaré na sua vida, e você vai vencer. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 3, por favor, coloca aí no telão para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo número 3... Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo revela para nós que água é essa que Jesus era, essa água viva, porque esta, vamos lá, vamos, 1, 2, 3, vamos ler junto? Porque esta é a vontade de Deus. Pare um pouquinho, troca a vontade por sede. Qual era a sede de Jesus? Tenho sede, ele fala na cruz do Calvário. Fala com a mulher, mulher, me dá de beber. Só pede água para quem está com sede. Qual era a sede? Troca a palavra vontade por sede. Vamos lá, porque esta é a sede de Deus, a saber, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. É isso que vai saciar a vontade de Deus. Santifica a sua vida. É isso que vai agradar a Deus. Agrada a ti também do Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Agrada ao Senhor, e Ele fortalecerá a sua alma. Ele vai te dar força para vencer, porque esta é a vontade de Deus. Vitor, prepara aquele hino para você cantar de novo, se for possível. Pode colocar aí para nós, vem para cá, Vitor, já estou encerrando. Oh, aleluias, eu queria que você se colocasse de pé nesse instante. Oh, glórias a Deus, aleluias. Oh, aleluias, quem nesta noite quer satisfazer a sede de Jesus, santificando a sua vida, santificando a sua vida, santificando a sua vida, se colocando na presença do Senhor. Em João capítulo 4, verso 14, a Bíblia diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais ele vai ter sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Pode soltar aí o playback do Vitor aí. Oh, nesta noite, o Senhor está dizendo para você: dá-me de beber. Jesus está dizendo para você: dá-me de beber.
Muitas vezes nós queremos dele. Muitas vezes a gente só quer, Senhor, me dá água. Senhor, me faça isso. Senhor, me faça aquilo. Mas antes de Jesus revelar para aquela mulher que ele tinha água viva, ele diz, me dê da sua água. Aleluia. Oh, Ramachandarabahaya. Dê para Jesus aquilo que você tem e aquilo que ele quer. Oh, aleluia. Quem aplaude o teu momento. Oh, glória a Deus. Você que está fazendo essa campanha, se quiser sair daí do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos estar orando junto. Vamos buscar ao Senhor junto. Pois eles não conhecem. Vem trazer para o Senhor a água que ele está pedindo. Dá-me de beber. Se agarraram só ao aleluia. Momento de glória. Dessa vez isso não é novo. Isso sempre aconteceu. A gente sempre com os nossos pede a Jesus. E não está errado. É a ele que nós temos que pedir. E apesar de só pedimos. Mas ele chega diante dessa mulher e diz, aí é ele que pede, dá-me, dá-me. Uma certa vez ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Dá-me o teu coração. Oh, aleluia. No alto da cruz, morrendo por mim e por você, ele diz, eu estou com sede. Alguém tem um copo de água fria para me dar? Alguém tem alguma coisa para me oferecer? Aleluia. Quando ele estava na multiplicação dos pães e dos peixes, ele disse o seguinte, tem alguém aí com alguma coisa? Levantou um jovenzinho e disse assim, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo. Oh, remachandarai, aleluia. Dá-me de beber, mulher. Se tu soubesses quem é que está te pedindo água, se você soubesse do que é Deus ou do que Deus pode te dar, se você conhecesse o coração de Deus doador, e se você soubesse quem é que está falando com você, oh, aleluia, você lhe pediria e ele iria te dar água viva. Água essa. Mas há um Deus no céu que não despreza tua história. Glória a Deus. Deus conhecia a história da mulher samaritana. Jesus conhecia a história da mulher samaritana. A história daquela mulher não era bonita, mas ele chegou e mudou a história. Aleluia. A mulher samaritana teve o antes e o depois. Antes do poço de Jacó, era uma mulher adúltera. Depois do poço de Jacó, era uma missionária pregando o evangelho na cidade. E Sicar passou a conhecer o evangelho porque aquela mulher pregou em primeiro lugar. Aleluia. Uma adúltera encontra no poço de Jacó, toma da água da vida e entra na cidade pregando o evangelho como missionária do Senhor. Deus te levanta nesta noite. Deus te enche do Espírito Santo nesta noite. Deus te capacita nesta noite. Deus te dá graça nesta noite. O que você era, passou, acabou. Você agora tomou da água da vida. Agora você é diferente. Mas Deus estava escrevendo. Deus escreve. Você chorando e
Você pensou que estava tudo acabado. Você pensou que não dava nada. Agora você está cheia de Deus, em ficar pregando o Evangelho, levando a palavra. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te encher. Deus quer te dar capacidade. Aleluia. Abandonou você. Oh Deus. Quando você chorou, quando você parou, Ele estava lá. quando você sorriu, Aleluia. Ele estava Oh, lá. aleluia. Quando você caiu, Ele estava lá. Glória a Deus. Não importa quem não quer saber. Glória a Deus. Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Todos O pecaram. momento pode Todos ter condenados. sido Salário do agora. pecado é morte. Salário do pecado é morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna. Aleluia. O que foi, foi. O que passou, passou. Você chegou na beira do poço de Jacó. E ali estava a legítima fonte. O poço de Jacó era uma representação do Filho de Deus. Era um tipo da fonte eterna. Era um tipo de Jesus. E Jesus em carne estava ali. Oh, aleluias. Mulher, sua vida daqui para frente é outra. Oh, Ramanda, Rabashuri, Miai, aleluias. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos, nesse instante. Oh, aleluias, nosso Deus e nosso querido Pai Celeste, nós estamos na sua maravilhosa presença, temos ministrado essa palavra, que o Senhor possa abençoar a cada vida neste lugar, os pedidos de oração, meu Senhor, nós oramos, aqui está, Senhor, o Juliano pedindo oração para os seus pais que estão ali no Brasil, que o Senhor possa entrar com providência, meu Deus, oração, Senhor, também, o irmão Anderson está pedindo, Senhor, oração pela sua família, que o Senhor possa visitá-los, abençoá-los, transformá-los, opera milagres. Senhor, aqui em minhas mãos estão esses pedidos, ó Deus, aqui, Senhor, outros pedidos de oração nós apresentamos a Ti, meu Pai. O Senhor é Deus, oh, aleluia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é perfeito, o Senhor conhece todas as coisas, aqueles que estão nos assistindo, os nossos internautas, que o Senhor abençoe a cada um de forma toda especial, meu Deus, dê graça, manifesta o Teu poder, assim como o Senhor se manifestou aquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Manifesta-se, Senhor, para os Teus filhos em toda a terra. Tu conheces as necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos nesta noite, pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, irmãos. Nós já estamos encerrando. Está com a palavra com o presbítero Vandeci, que vai fazer os encerramentos aqui. Lembrando os irmãos que amanhã começa aqui o nosso curso da escola dominical. Meu irmão Giovanni hoje não está aqui porque ele está pregando lá em East Boston. Pastor Valderi também está lá em Everett. Por isso eles não estão aqui nesta noite. Mas a obra do Senhor continua. Amém? Vamos ver. Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos? Deus continua nos abençoando. Cada um dos irmãos que esteve aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor. Deus tem falado conosco, meus irmãos. Deus tem falado através da Tua palavra. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que ministrou a palavra do Senhor neste momento. Que Deus continue abençoando. E cada um dos irmãos que estão fazendo esta campanha, não falte, meus irmãos. Se Jesus não voltar até semana que vem, nós vamos estar aqui de novo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E pode crer que Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para nós. Deus não vai desamparar, meus irmãos seus. Você pode ficar tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Pode vir para a casa do Senhor, adorar o nome do Senhor Jesus, que Ele está cuidando de você, está cuidando dos teus filhos, está cuidando da sua família no Brasil, Ele está cuidando. Vamos colocar-se de pé, vamos estar orando neste momento. O pastor já deu os avisos, nós vamos estar orando neste momento, e logo após, o pastor Telso vai estar ministrando a bênção apostólica, amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Jesus querido,
por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai querido, de estar na Tua presença, Pai, para render um culto de louvor e adoração a Ti. Obrigado, Jesus querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, neste momento eu quero pedir a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos, cada pedido de oração, Pai querido, aqueles que depositou o seu pedido de oração ali na caixinha. O Senhor conhece, Pai, sabe a necessidade de cada um. Pai, neste momento eu peço a Ti, leva, Pai querido, o Teu povo em paz para as Tuas casas, livrando, Pai querido, de todo perigo, de todo mal. Dá, Pai querido, um resto de semana abençoado, Pai querido, na Tua presença. Obrigado por tudo, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos digamos amém.